Quem seria mais forte? Isaac Netero, o Hunter mais poderoso do mundo, ou a guarda real do Rei das Formigas Quimera? Esse é um debate que nasceu durante a preparação da invasão do Palácio do Meruem, e até hoje existem inúmeras discussões relacionadas ao nível de força da guarda real e do Netero, e quem poderia ser o mais forte entre eles. Então, hoje eu vou analisar junto com vocês o que eu acredito ser os principais pontos dessa discussão. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like no vídeo, e se quiser se tornar um membro do canal para ajudar na produção de conteúdo, eu ficaria muito grato. Dito isso, bora pro vídeo. O primeiro ponto de comparação de poder entre Netero e um guarda real acontece no capítulo 199, onde o Killua encontra a equipe de extermínio. O Killua, na ocasião, afirma que os três presentes ali são extremamente fortes, mas, pelo nível da aura sinistra da Pitou, eles não poderiam ganhar dela. Há muita gente que insinua que essa fala do Killua está sendo direcionada pela agulha do Illumi em sua cabeça, o que pode estar correto, já que a agulha imputa um medo de qualquer inimigo que tem uma força aparentemente maior que a dele. Porém, como o próprio Morel afirma Killua na ocasião, existem inúmeros fatores que determinam o resultado de uma luta entre dois usuários de Nen, e que coisas como a quantidade de aura aparente não são bons parâmetros de medida, comparado ao saber a habilidade do oponente e ter confiança no seu próprio Nen. Porém, o fator sinistro da aura citado por Killua pode ter sido confirmado até determinado ponto, já que Nove sofreu um colapso mental ao entrar em contato com a aura de Puff. Entretanto, há de se salientar que as condições do Nove, no momento desse contato, não era de alguém que estava pronto para um combate. Ele estava cercado, exausto e com uma pressão enorme em seus ombros, já que ele era uma peça fundamental para o plano de extermínio, e essa conjunção de fatores influenciou diretamente no seu colapso mental. O segundo momento de comparação é feito pelo próprio Netero na última página do capítulo 201. Aqui Netero fala, observando a Pitou de longe, que ela seria mais forte que ele. Nas primeiras páginas do capítulo 202, a conversa entre Netero, Nove e Morel continua sobre a Pitou, onde eles afirmam que se o Netero é mais fraco, nenhum Hunter poderia lutar contra a Pitou. Porém, o Netero não afirma que a Pitou é mais forte que ele se questiona de tal fato. Isso porque o Netero pode ver a aura e o tamanho do absurdo de Pitou, e com base apenas nessa pequena olhada, ele fez essa suposição. Uma coisa que pode significar que a fala do Netero é apenas uma espécie de impressionismo é que ele mesmo fala que está com menos da metade da força de seu auge, e que atualmente está no nível de Knov e Morel. Porém, mesmo Morel e Knov sendo habilidosos usuários de Nen, ficou muito mais que explícito que o Netero é muito mais forte que ambos em vários aspectos. Então, na minha opinião, essa fala posterior do Netero, que compara ele a Nove e Morel, invalida esse julgamento inicial da Pitou ser mais forte que ele, já que provavelmente ele usou apenas de impressionismo pela quantidade absurda de aura que a Pitou estava demonstrando no momento que ele olhou para ela. Além disso, o Netero provavelmente julgou que todas as capacidades da Pitou são equivalentes ao seu em ou quantidade de aura, o que sabemos que está errado, já que a Pitou demonstrou apenas uma habilidade muito boa em combate, que é a sua teia psicola. Um terceiro ponto, antes de fazermos uma comparação direta entre eles, é o capítulo 215. Nesse capítulo, Coach vai até Morel e Netero, e lá, Netero mostra sua aura a Coach, perguntando como ele está em comparação ao rei. Nesse momento, Coach afirma que o Netero não chegaria até o rei porque ele morreria antes para sua guarda real. E aqui podemos ver que o Coach tem convicção no que fala. Mas será que ele está correto? Anteriormente, já vimos a afirmação do Morel de que o nível de aura aparente não é um bom parâmetro de medida de força entre dois usuários de Nen. E aqui, a única coisa que serve de comparação entre Netero e a guarda real é a pressão da aura que ele está mostrando a Coach. É muito provável que a comparação de Coach se dá pelo fato da Pitou e os outros guardas terem auras mais violentas e sedentas por sangue. Logo, perto de uma aura ameaçadora, a aura do Netero não aparenta ser grande coisa. Durante o capítulo 264, o Zenozoldyck afirma que o Nen do Netero é assustadoramente quieto. Isso provavelmente tem a ver com o estado de espírito que o Netero alcançou há mais de 60 anos atrás, onde o Netero se encontrou em um estado de compaixão plena. Então aqui temos o parâmetro que Coach usou para comparar Netero e os guardas reais, mais uma vez invalidado. Isso porque a natureza da aura do Netero não esboça agressividade, e sim paz. E mesmo que o Coach esteja comparando a quantidade de aura, ainda é plausível dizer que não dá para enxergar as capacidades de Netero apenas vendo uma expansão do seu reino. No final, as duas afirmações de Netero e a afirmação de Coach se mostram equivocadas ou pelo menos exageradas, já que nos três casos foi simplesmente uma olhada rápida ou uma análise superficial da quantidade de aura
ou da pressão da aura dos indivíduos, tanto da Pitou, quanto dos outros guardas reais, quanto do Nétero. Em uma comparação direta de atributos, podemos afirmar facilmente que pelo menos a Pitou tem uma quantidade de aura muito maior do que a aura do Nétero. A Pitou era a pessoa responsável por emitir um En de quilômetros constantemente para manter todo o perímetro do castelo seguro. Além disso, sem descanso, ela usou En por muito tempo, usou várias habilidades e ainda lutou. Em nenhum momento a Pitou aparentava estar esgotada ou cansada. Seguindo a mesma premissa, podemos afirmar que os guardas reais, por terem mais aura que o Nétero, também têm mais vigor que ele. Sobre atributos físicos, é meio óbvio que pela construção biológica, as formigas quimeras são superiores aos humanos, sobretudo os guardas reais. Porém, entre os atributos físicos, temos que destacar a velocidade. Em velocidade de movimento, possivelmente o Nétero só é superior ao Yuppie. Haja vista que o Yuppie não mostrou nenhum feito de locomoção a não ser voar. E mesmo o Nétero não tendo percorrido grandes distâncias, acredito que ele é superior por ser um usuário de Nen da classe de aprimoramento. E com a experiência dele, ele pode aprimorar seus músculos inferiores para percorrer grandes distâncias em alta velocidade. Em velocidade de combate, podemos destacar que o Nétero é mais rápido que todos os guardas reais. Mesmo que tenha dito que a única coisa mais rápida que o Meruem por parte do Nétero era sua oração, a oração é algo fundamental para o modo de combate do Nétero. Logo, para superar o Nétero, se tem que ter uma velocidade que ultrapasse a capacidade do Nétero de orar, por assim dizer. Pelo que foi demonstrado na obra, a única coisa que os guardas reais poderiam fazer era algo semelhante ao que o Meruem fez, tentar aparar os golpes com seus corpos enquanto buscavam a brecha na habilidade do Nétero. Em uma luta contra a guarda real, o Nétero teria a vantagem da média distância que ele utilizava naturalmente para lutar. Então, a luta seria decidida por quantos golpes os membros da guarda real conseguiriam tomar antes de morrer ou o vigor do Nétero acabar. Se analisarmos que o Meruem recebeu mais de 1000 golpes em um período de menos de 1 minuto, tendo mais velocidade, resistência e um intelecto superior aos guardas reais, será que os guardas conseguiriam tocar no Nétero? Um fato determinante numa luta entre dois usuários de Nen é a compatibilidade de suas técnicas. A depender do seu nível de poder e até experiência, uma técnica que seja uma espécie de counter de outra pode colocar o melhor usuário de Nen em maus lençóis. Então, qual guarda real tem a melhor técnica para ultrapassar a defesa do Nétero? A habilidade mais perigosa do Puff para o Nétero seria a mensagem espiritual. Essa habilidade permite que o Puff espalhe seu En especial com propriedades das suas escamas. Ao entrar em contato com alguém, o Puff pode analisar uma mistura de 30 padrões emocionais. Isso permite que o guarda real analise tudo o que o alvo está sentindo. Por mais que aparente ser uma técnica inofensiva, ela dá ao Puff a capacidade de analisar profundamente a intenção e vontade do alvo, podendo fazer uma leitura minuciosa, criando estratégias baseadas nos movimentos subconscientes do Nétero. Essa habilidade poderia ajudar o Puff, assim como o Meruem, a criar uma estratégia para atacar o Nétero em um tempo de falha milimétrica de sua habilidade. Porém, dos guardas reais, o Puff aparenta ser o mais fraco fisicamente, além de que essa habilidade do Puff não pode ir contra o vento, já que usa suas escamas, algo que poderia ser observado facilmente por Nétero, e com isso ele poderia aumentar a distância para evitar cair na habilidade do Puff. Falando sobre as chances do Yuppie, ele de fato não tem nenhuma habilidade que possa contrapor a Bodhisattva do Nétero. O Yuppie é um lutador a curta distância, mesmo sendo baseado numa besta mágica e tendo a capacidade de metamorfose, ele não aparenta poder criar algo que poderia esquivar-se do Nétero em alta velocidade. Entretanto, não se sabe até onde o Yuppie poderia evoluir com base em sua fúria. Quanto mais ele suportasse os golpes do Nétero, mais sua ira poderia aumentar, deixando ele em níveis ridículos de poder. Mas isso é uma suposição baseada na luta contra o Knuckle. Mesmo sendo possivelmente o mais forte fisicamente, o Yuppie não aparenta ser o mais inteligente da Guarda Real do Rei, e possivelmente não conseguiria pensar em uma estratégia antes de morrer para o número excessivo de ataques que o Nétero iria acertar nele. Por último, temos uma luta direta entre Pitou e Nétero. A melhor técnica que a Pitou poderia usar é a sua Teira Psicola, e mesmo essa habilidade lhe dando um boost de velocidade e ataque, a ativação dessa habilidade é lenta comparada à oração do Nétero. Durante a invasão do palácio, no capítulo 264, foi dito que a Pitou gastou 1/10 de segundo entre a manifestação de sua técnica e a ativação dela. Porém, segundo o narrador, no capítulo 297, o Nétero usou mais de 1000 golpes contra o Meruem em menos de 1 minuto. Se julgarmos que o Nétero usou apenas 1000 golpes em 60 segundos, isso coloca cada oração acontecendo em apenas 60 milissegundos, o que seria quase o dobro mais rápido do que o uso da técnica da Pitou. Ou seja,
para tocar o Nétero, a Pitou teria que usar a mesma estratégia do Meruem, atacando ininterruptamente até encontrar uma brecha para finalizar o Nétero com um golpe. Porém, a Pitou não tem nem de longe a resistência do Meruem. No capítulo 214, o rei fez a Pitou sangrar pela boca apenas com um golpe de cauda. Por mais que aquele golpe seja forte, ele ainda é infinitamente inferior aos ataques do Nétero, que podiam quebrar o chão e paredes de pedra maciça. Sei que vocês podem usar o argumento de que o Nétero não causou nenhum tipo de dano na Pitou durante a invasão do palácio, mas o fato é que não era o objetivo do Nétero ferir a Pitou, apenas mandá-la para longe. O próprio Nétero afirma que analisou quais tipos de ataque a Pitou poderia usar contra ele, e a jogada que ela fez casava muito bem com o plano dele de afastar ela do palácio. Na minha opinião, os guardas reais têm mais aura e os atributos físicos gerais são maiores que os do Nétero. Porém, a experiência do Nétero e o tipo de técnica que ele usa o permitiria lutar com cada membro da guarda real. É claro que, se tratando da Pitou, qualquer golpe derivado de sua Terapsticola poderia ser fatal. Porém, se tratando de força física, o Yup é o mais letal e não tem capacidade ou velocidade para se contrapor ao Nétero. Puff tem uma técnica que ajudaria a criar uma boa estratégia, mas ele não tem resistência nem força para finalizar o Nétero. Se o Nétero tivesse que lutar com 2 ou com 3 guardas ao mesmo tempo, é possível que o Nétero perdesse. Mas num combate X1 contra qualquer guarda real, eu sinceramente não vejo o Nétero perder, mesmo estando com a metade da força que ele já teve um dia. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Nétero perderia para um guarda real? Deixa aí nos comentários qual guarda real ganharia do Nétero e como esse guarda ganharia. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos de Hunter x Hunter. Tudo de melhor para vocês e até mais.